Hoje eu estou bem e eu consigo falar sobre isso. Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui, eu compartilhei no meu Instagram que eu havia perdido um bebê. A minha segunda gravidez ela não evoluiu. Eu passei por uma gravidez química. Vou compartilhar porque eu sinto de compartilhar isso aqui, porque o Senhor falou profundamente comigo. Eu sei que vai falar para muitas mulheres aqui. Desde que Franco fez 6 meses, eu e meu marido, a gente já tenta um outro filho. No mês passado, o nosso primeiro filho fez 9 meses. E eu descobri uma gestação. Um sábado, fazendo um teste de manhã, eu descobri um positivo. Foi uma das sensações mais incríveis que eu tive por ser um novo bebê que eu estava gerando. Foi surreal, assim, gente, o que eu senti. Na terça-feira, o meu marido chegou, eu preparei uma surpresa linda pra ele. Foi aquele momento lindo. Deus, o Franco, ele vai ter um irmão ou uma irmã. Foi lindo, gente. Compartilhamos com alguns amigos da gente para estar em oração, com a família também. Na quarta eu abri meu pré-natal e ela falou assim, ó, tá tudo ok. Se você tiver algum sangramento, algum corrimento rosa, seja lá qual for a cor, vá pra maternidade porque não é normal. Na quinta, o meu marido, ele tinha um compromisso, só que quando ele tava saindo, eu fui no banheiro e aí eu vi um corrimento rosa. E eu falei, amor, vamos pra maternidade, porque a enfermeira ontem falou que isso não era normal. E de fato não era normal, porque eu não passei por isso na gestação de Franco. Foi tudo muito tranquilo. Ele teve que desmarcar com urgência e a gente foi pra emergência. Chegou lá, a doutora ela fez o toque, ela falou que o colo do útero tava fechado, só que tava tendo um sangramento mesmo. E aí me encaminhou pra ultrassom, fiz a ultrassom e não tinha um saco gestacional. Mas o meu útero tava ok, as trompas, ovário tava tudo ok. Aí me encaminhou para um outro médico, e aí o médico passou o beta-HCG quantitativo. E aí ele falou assim, você vai fazer hoje, daqui 2 dias você vai repetir. Se em 2 dias evoluir esse beta quantitativo, a sua gestação tá ok, e é isso mesmo, pode fazer parte da nidação. A nidação é quando o embrião ele se implanta no útero, só que nesse momento que ele está se implantando, rompe alguns vasinhos ali na parede do útero, e algumas mulheres têm um pequeno sangramento. Se o beta ele não evoluir, é porque a gestação ela não está evoluindo. Então vamos esperar daqui 2 dias. Aí isso foi na quinta, no sábado eu ia repetir. Eu fui pra casa muito pensativa, no fundo eu sabia que aquele sangramento, ele não tava normal. A gente, mãe, já sente, mas no fundo, eu não queria aceitar isso. Eu tinha esperança de que Deus, ele podia segurar esse bebê e fazer essa gestação evoluir. E quando foi no sábado, a gente fez o beta-HCG de novo, algumas horinhas, veio o resultado, e foi o resultado que a gente não esperava. Deu inválido mesmo pra gravidez, a quantidade que deu era não grávida, então eu havia perdido o bebê. E nas palavras dele, ele falou, não evoluiu, foi uma gravidez química, que gerou esse aborto espontâneo. A gravidez química, pra quem não sabe, resumindo, gente, porque eu não sei muita coisa sobre, é quando o embrião ele se implanta na parede do útero, mas ele se implanta inadequadamente. E aí o corpo, ele percebe isso, é algo estranho pra ele, e o corpo, ele rejeita. Então ocorre um aborto espontâneo. Eu estava pela data da última menstruação de 5 a 6 semanas, mas pela data da ovulação eu tava de 2 a 3 semanas. E no sábado eu voltei pra casa, muito triste, arrasada, eu e o Dudu. O sentimento era de luto, foi muito triste, muito triste. Às vezes eu estava bem, às vezes me batia aquele vazio, aquela tristeza. E, gente, eu questionei muito, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Por que, Deus, onde que tá o Senhor nisso? Por quê? No sábado, quando eu descobri o positivo, eu queria descobrir que eu estava grávida com o Dudu. É igual foi no de Franco, a gente descobriu juntos. E nessa, ia ser também juntos. Só que, gente, no sábado pela manhã, eu coloquei Franco na primeira sonequinha. Eu ouvi um silêncio assim na casa. Um silêncio. E eu senti saudade das experiências que eu tinha com o Senhor quando eu ia orar nesses momentos em silêncio. Quando eu ia ler a Bíblia, quando eu ia ler um livro. Eu fui correndo pro sofá, peguei a Bíblia, fui ler, peguei o livro, fui ler, tive aquela oração. Quando terminou, o Senhor falou comigo, abre o aplicativo. Eu abri o aplicativo e no aplicativo tava um dia atrasado. Só que o meu ciclo ele já tava muito longo. O meu ciclo, que é 38, foi para 41. Então era como se estivesse no aplicativo mostrando que tava um dia atrasado. O Espírito Santo falou, faz o teste. Enfim, eu tive essa experiência com o Senhor me fez passar por isso. Foi lindo, gente. Por isso que eu questionei o Senhor, Deus, o Senhor falou para eu fazer um teste. O Senhor, eu vi um positivo, porque foi o Senhor que permitiu. E aí eu remoí muito aquilo, Deus, cadê o Senhor?
por que que o Senhor me deu, o Senhor tirou? Um certo dia eu estava no sofá deitada, peguei o celular, abri o Instagram, uma das nossas madrinhas, que também é prima de Dudu, ela perguntou como que a gente estava, como que estava o coração, qual que era o sentimento, e eu descrevi tudo pra ela. Compartilhei assim com ela, abri meu coração. Foi usada pelo Senhor pra falar direto ao meu coração, pra acabar, sabe, de vez com essa tristeza que eu tava sentindo e esses questionamentos. Porque, gente, eu já passei por tanta coisa ruim mesmo na minha vida que eu nunca questionei o Senhor, porque eu sentia que o Senhor ele tava comigo, sabe, em todas as coisas que eu passei. Só que na perca desse bebê, eu questionei muito ele, sabe? E aí eu vou falar pra vocês o que ela me respondeu. Ela falou: em toda vida há propósito. E vendo esse relato tão lindo, só posso perceber em como esse bebê cumpriu o propósito para o qual foi criado. E por isso já se foi. Ele te fez ouvir a voz de Deus e se lembrar de todas as vezes que teve experiências preciosas com Ele. E era só disso que você precisava, ser lembrada da voz de Deus, de forma íntima, profunda e real. Outro filho, outro propósito, em outro tempo, porque há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Esse tempo foi tempo de ouvir a voz de Deus. Isso me emociona, gente, assim, de tal forma, porque o Senhor arrancou, assim. Era essa a resposta que eu precisava. Para esse foi o propósito desse bebê vir e tão rápido, para ser lembrada da voz de Deus e ser lembrada de todas as experiências que eu tive com Ele. E depois desse dia eu nunca mais questionei o Senhor. Eu entendi o propósito disso. Hoje eu estou bem, estou em paz e consigo falar muito bem sobre isso. Então eu senti muito de compartilhar aqui para dizer que tudo tem um propósito. E o Senhor, ele tem o tempo e um modo para todas as coisas. Você tá chorando? Você tá chorando, mãe? Oh, meu Deus, tá chorando, menino. Mas é isso, gente, que aconteceu. Foi um pouquinho da minha história. Eu espero que tenha falado ao coração de vocês, que foi esse propósito em compartilhar aqui. Dá tchau. Dá tchau lá na câmera.